2 da tarde, 14 minutos. Agora o seu quadro político do dia está no ar. Edna Maciel, acho que eu fui injusto, Edna. Posso fazer uma meia-culpa aqui? O que foi? Eu disse que o miolo da confusão começava agora no jornal. Sabe por que é política? Boa tarde, Edna. Boa tarde, mas né? Fogo de vez em quando aqui no parquinho. Muito boa. Seja bem-vinda. Eliezer, seja bem-vindo também. Boa tarde. Obrigado, Lívio. Boa tarde aos colegas, boa tarde aos telespectadores também. E aí, João, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Lívio? Boa tarde para você, para o Eliezer, para a Edna e para todos os telespectadores. O primeiro assunto do dia não é fogo no parquinho, viu, Edna? Sim. Mas é uma notícia positiva que eu gostaria de estar dando assim com mais ênfase, que todos nós estivéssemos vivenciando essa notícia. Mas a de hoje é que o governador Wellington Dias foi vacinado contra a Covid-19 na tarde de ontem. A imunização foi no Hospital Universitário da UFP. Wellington Dias é diagnosticado como hipertenso e entrou no grupo de pessoas com comorbidades. E, no caso, já foi vacinado contra o novo coronavírus. Vamos acompanhar o que ele disse sobre esse momento de felicidade. A forma que a gente tem de controlar o coronavírus, controlar inclusive para poder ter uma volta, não é, à chamada nova normalidade, é a vacina. Variadas vacinas, mas qualquer das vacinas aprovadas são vacinas que já estão com comprovação que ela imuniza, ou seja, ela evita na pessoa que toma a doença, ao mesmo tempo como ela amplia, não é, a capacidade de defesa do corpo, ela controla, ela contém o coronavírus. E assim, quando a gente atingir uma quantidade grande de pessoas, normalmente 60%, 70%, a gente caminha para a imunização. Portanto, eu tomei minha vacina, graças aqui ao nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, e também agora vou esperar para agosto tomar a segunda dose. Então você que não tomou ainda, chegando a sua vez, a recomendação é tome a vacina. Quando chegar o momento da segunda dose, também tomar a segunda dose. Só completa a imunização também com a segunda dose. Tomou a primeira dose da vacina da Pfizer lá no Hospital da Universidade Federal do Estado do Piauí. Começa a conquistar o seu caminho de imunização contra o novo coronavírus. Edna Maciel, notícia boa, notícia positiva. Um bom exemplo. Isso, o governador falando aí do que ele sempre defende, né? Defendendo a ciência, a imunização, tá de máscara. É assim que o governador faz, é assim que ele fala e está defendendo aí o combate à pandemia. Acho que, se não me engano, temos quase a mesma idade, mas como eu não tenho comorbidade, vou ter que esperar um pouquinho mais. Graças a Deus num ponto e que pena no outro, né? Você está chegando perto. Não pela idade, mas porque realmente a vacinação, graças a Deus, começa a avançar. Não, mas é a faixa etária mesmo, 5,7. Não tem problema. Mulher, deixa eu te elogiar, rapaz. Nada. Credo. Mas olha aí, 5,7 com essa carinha de 40 tá ótimo. Vamos lá para a treta propriamente dita. As eleições 2022 já estão em passo largo sendo debatido aqui no nosso meio de comunicação e também no meio político. Vamos saber como esse assunto está sendo tratado na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí nesta reportagem. Um partido dos trabalhadores focado e confiante na estratégia individual de lançamento de candidaturas proporcionais em 2022. Para o deputado João de Deus, o chapão de 2018 prejudicou o PT e agora, sem as coligações partidárias, cada sigla deve lutar para conquistar seus espaços. Não existe, né? Os partidos têm que criar atrativos, né? Criar atrativos, no sentido de trazer o maior número de pessoas possível. O PT nem precisa buscar gente fora. O PT trabalha com seus quadros. Por exemplo, nós temos o Gil Carlos, que foi candidato, que foi prefeito de São João e representa toda uma região, um polo ali. Então nós estamos estimulando o Gil Carlos, o doutor Gil Carlos, para que ele coloque seu nome à disposição do partido. E assim nós estamos trabalhando para todas as regiões. Com o mesmo objetivo de fortalecimento próprio, o Solidariedade realiza no próximo dia 20 um evento de filiações e confirma a adesão de personalidades como a delegada de Polícia Civil, Ana Melca Cadena, que atualmente já ocupa cargo no primeiro escalão do governo do estado por indicação do partido. Além da Ana Melca, da delegada Ana Melca, nós temos também
nesse mesmo dia, a filiação do Floro. Floro é suplente de deputado estadual, suplente de vereador de Teresina. E também nós temos a possibilidade muito grande da gente filiar também a Tatiana. A Tatiana é segunda suplente de vereadora do Democratas. É uma liderança feminina, muito bem articulada aqui de Teresina. E a gente quer fazer um ato não só filiando eles, mas também outras lideranças que nós estamos num diálogo bem acirrado no sentido da gente concretizá-las nessa data do dia 20. Eliezer Rodrigues, Solidariedade se organizando. O próximo dia 20 vai ser uma data importante para o partido que quer sair forte em 2022. Correto, esse é um ritmo interessante que o partido tem assumido, trazendo para os seus quadros nomes competitivos que, se não têm um potencial direto de eleição, mas que agregam a votação da chapa e contribuem para que o partido alcance o quociente eleitoral e o maior número de cadeiras possíveis. Enfim, é uma estratégia que tem sido adotada não só pelo Solidariedade, mas por todos os partidos que sabem que com o fim das coligações precisam se fortalecer. O interessante também dessa informação é que uma data foi marcada. Já se conhecia essa informação da filiação da delegada Ana Melca, de outras lideranças, aí uma alta probabilidade da filiação do suplente de vereador Joninha, enfim, mas vamos saber de fato no dia 20 de maio, quem estará nesse evento, de que forma, assinando oficialmente essa entrada nos quadros do Solidariedade. Achei uma análise interessante ainda falando sobre essa reportagem, João Magalhães, é de que o Partido dos Trabalhadores se sentiu prejudicado com os resultados de 2018. Segundo palavras de João de Deus também, claro, que foram reproduzidas por Eliezer, o chapão prejudicou. O PT em 2018 teve mais votos do que o MDB, por exemplo, para deputado estadual, mas elegeu menos parlamentares. Então, sem dúvida nenhuma que nessa conta aí de cadeiras na Assembleia, o PT saiu de certa forma prejudicado. Para o ano que vem, a legislação mudou. Não vai ter mais coligação entre partidos na disputa pelo parlamento. Então, os votos de cada partido vão ajudar apenas, único e exclusivamente, aquela sigla. O PT, sem dúvida nenhuma, até mesmo por uma questão de militância, é um dos partidos que fez o dever de casa. João de Deus citou, por exemplo, Gil Carlos, ex-prefeito de São João do Piauí, uma liderança regional, e assim como ele, o PT tem várias outras em todo o estado, sem contar os próprios deputados e suplentes que estão lá no exercício do mandato na Assembleia Legislativa. Eu percebi, Lívio, Eliezer e Edna, que o deputado João de Deus meio que manda um recado, de certa forma, a aliados como o MDB. Afinal de contas, nos últimos dias a gente tem observado MDBistas dizendo que o partido quer seguir com o Wellington Dias, mas precisa ser ajudado pelo governador na articulação, na luta por vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. O MDB, ao contrário do Partido dos Trabalhadores, ele tem os seus representantes lá no parlamento e a gente não observa muitas lideranças regionais. Essas lideranças de 8, de 10, de 15 mil votos, que às vezes disputam e não conseguem se eleger, mas esses votos ajudam muito o partido a conquistar cadeiras. Então, sem dúvida nenhuma, é o início aí de uma discussão que deve ser intensificada cada vez mais e que deve envolver principalmente o PT e o MDB. Edna Maciel, nós estamos observando até partidos grandes e tradicionais do estado do Piauí, como o dos Trabalhadores, o MDB, buscando essa articulação de olho, visando uma sobrevivência política. A regra do jogo é totalmente diferente. Nós estamos diante de uma legislação que realmente obriga os partidos a se readequarem às eleições que se aproximam. Amigos, negócios à parte. Agora cada um por si também, né? Afinal, com essa mudança, o partido tem que se fortalecer com os seus próprios pares, né? As coligações não vão mais dar aquela força de antes, né? E os grandes partidos estão mostrando aí, com esses depoimentos, que eles também estão preocupados, né? Estão preocupados ou em fortalecer o que já existe dentro do próprio partido, ou, já que não vão poder usar as coligações, tentar se firmar, né? Conquistando novos espaços no interior e confirmando os nomes que já são fortes, como o deputado João de Deus colocou aí no caso do PT, confirmando suas lideranças e procurando correr atrás do prejuízo, já que nas últimas eleições
Nesse mesmo caso, o partido não teve essa representatividade tão grande aí na Assembleia Legislativa. E no caso dos outros partidos, fazendo suas conversações e tentando trazer gente de nome, gente que brilhe, né? Gente que puxe os eleitores, que puxe votos aí para próximas eleições, como a gente citou aí o caso da Ana Melca e de outros, no caso de Solidariedade. Como a gente já tem dito aqui no jornal O Dia News, como a regra do jogo é diferente para este ano de 2022, vai ser a primeira vez que essa legislação vai ser testada em uma eleição majoritária, é importante nós destacarmos a questão de que, se não crescer, pelo menos se manter o que tem. Eliezer, você acredita que esta legislação eleitoral, como ela se apresenta? Já se apresentou em 2020 nas eleições municipais e agora vai ser testada pela primeira vez nesses moldes em 2022. Há muitas críticas contra elas. Essa legislação deve se manter ou deve sofrer modificações em breve? Ela deve se manter, Lívio Galeno, porque para haver uma modificação, no caso um retorno das coligações proporcionais, o Congresso Nacional deveria estar interessado no assunto. E a informação que temos é de que esse não é o centro dos debates. Os grandes partidos já trabalham suas estratégias próprias para as eleições proporcionais nos estados e o rito de tramitação, o processo legislativo, demoraria muito tempo e teria que ser feito até outubro deste ano, um ano antes da data prevista para as eleições. E não há clima, não há realmente esforço nesse sentido no Congresso Nacional. Portanto, a legislação deve se manter da forma como está e os partidos estão tentando se adequar. Qual é a questão? A Justiça Eleitoral, ela tenta com essa, digo melhor, vou me corrigir aqui, o próprio Congresso Nacional, quando adotou essa lei, ele objetiva reduzir a quantidade de partidos políticos inscritos no Brasil. Atualmente são 33. Então, cria-se um ambiente de exigências, colocando realmente uma série de normas para caso algum partido não alcance, aí sofra as restrições da cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho, e aí o partido não é que ele vai ser extinto, mas é que ele vai ficar desinteressante, vai ficar difícil de se trabalhar cada vez mais no Brasil com esses partidos de pouca expressão, interpretados por alguns líderes políticos como partidos de aluguel. Então a tendência é que eles deixem de existir, que haja uma redução significativa da quantidade de partidos políticos e as lideranças sejam absorvidas por siglas maiores, com maior expressão, com maior histórico de militância, com maior resultado eleitoral aí nas últimas eleições, enfim. Então, se reduz a quantidade de partidos e partidos tentam sobreviver. Onde pesa? Para aqueles líderes, para aqueles grupos que eram já beneficiados pelas coligações, que conquistavam espaços a partir do apoio, do reforço das coligações partidárias. Se não tem coligação, então, aqueles que não têm realmente uma força política mais expressiva tendem a assumir dos espaços de poder. Magalhães, duas perguntas em uma, mas a médio e longo prazo, você acredita que a regra do jogo muda? E olhando também para as eleições de 2020, a nova legislação eleitoral agradou mais ou trouxe mais, de certa forma, desconforto para os partidos políticos? Olha, sem dúvida nenhuma, ela agrada os partidos que são beneficiados, portanto, as grandes siglas partidárias, aqueles partidos que têm um lastro de lideranças pelo interior, que têm votação em todos os estados, que possuem normalmente uma militância, enfim, são partidos liderados por políticos que têm esse poder de articulação. Então, esse segmento, os grandes partidos, sem dúvida nenhuma, foram beneficiados. Por outro lado, obviamente, a legislação desagrada os pequenos partidos porque coloca para eles obstáculos difíceis de serem superados diante dessa nova legislação eleitoral. É bom lembrar que há ainda um debate lá no Congresso Nacional a respeito de possíveis mudanças e, ao que se comenta, pelo menos uma deve ser efetivada já para o ano que vem, que é o fato de que nas eleições de 2020, por exemplo, os que se chamam de os votos de sobra, né, eram divididos, as cadeiras no parlamento que ficaram ali nas sobras eram divididas entre todos os partidos participavam dessa divisão. A partir do ano que vem, provavelmente não será assim.
As vagas que sobrarem vão ser disputadas apenas pelos partidos que atingiram o quociente eleitoral, portanto, que já elegeram algum parlamentar. Isso faz com que a dificuldade para os pequenos partidos alcançar uma vaga no parlamento, seja na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, fique muito mais difícil. Obviamente que isso beneficia em cheio os grandes partidos, então não acredito que isso deve mudar nem a médio nem a longo prazo, porque era mais ou menos esse tipo de discussão que era defendida por muitos especialistas. Acredito, sem dúvida nenhuma, que o fim das coligações é algo que vai se manter na política brasileira e é bom que isso ocorra, até porque a gente tem hoje no Brasil, aliás, até já começou a comentar sobre isso, cerca de mais de 40 partidos inscritos. Não há que se pensar que na prática exista essa quantidade de correntes ideológicas, né? Os partidos políticos são criados atualmente de olho no fundo partidário, de olho no tempo de rádio e televisão, e utilizam dessas ferramentas para, na hora de negociarem apoios políticos, entrarem aí e se valorizarem. Então, sem dúvida nenhuma, a legislação traz esse aspecto positivo que a gente espera que seja melhorado cada vez mais. Edna Maciel, só para a gente encerrar este assunto, você acredita que um grande número de partidos traz benefícios ou, de certa forma, deixa a nossa política sem foco? Você é a favor ou contra do número grande de partidos políticos no Brasil? Olha, esse número muito grande de partidos no Brasil propicia que tenha esse jogo de interesses maior, falta de identidade partidária, de fidelidade. Agora é da democracia, é do nosso país. Na minha opinião, deveria sim ter menos partidos, ser mais enxuto, mas isso não depende da gente e da história. É da história política do nosso país e, infelizmente, foram se criando ainda mais partidos, alguns até desconhecidos da grande massa, mas que foram criados a partir de interesses, a partir de rompimentos, né? E a partir da nossa própria história. Agora, não creio que quanto menos partidos, mais identidade, mais foco, eu acho que até tenho certeza que até para o próprio eleitor se identificar, ter o posicionamento real de cada um e suas ideias políticas, seja de esquerda, de direita, de centro, facilitaria muito. Mas vivemos numa democracia e assim é. Então, há esses vários partidos que lutam aí todos para se coligando ou não, né, lançar os seus nomes e fazer o seu trabalho aí. E o eleitor que tem que se virar para escolher e para ter discernimento na hora de votar. Lívio, me permita aqui, claro. Esse aspecto da quantidade de partidos, ele não pesa só no quesito eleitoral. Tem um fator também muito interessante, até mais recorrente no meio político, que é o relacionamento do legislativo com o poder executivo. Hoje se tratam desses assuntos basicamente contando ali com o protagonismo dos líderes partidários. Sim. Cada partido tem seu líder, então esse líder ele já responde pelo partido, já orienta votações, fecha acordos. Então imagine só um presidente da República tendo que se relacionar para uma determinada matéria com 33 líderes partidários. Pode ser um pouco menor porque se organizam em blocos em alguns momentos, mas de toda forma fica um número muito grande. Então se reduz o número de partidos, esse relacionamento ele fica mais facilitado, mais ágil, mais rápido, de maior acordo, maior probabilidade de consenso a nível de Congresso Nacional e também se adaptando aí à realidade das Assembleias Legislativas. É bom lembrar também, Eliezer, só a questão de que os partidos também têm uma responsabilidade muito grande com a política em si e com a formação dos cidadãos. Infelizmente, no Brasil há 40 partidos e a grande maioria deles a gente só ouve falar ou na hora de dividir cargos nos poderes, Fica feio, né? Ou na hora de discutir alianças políticas. Os partidos, eles devem existir ali durante todo o tempo e investirem em formação, em ofertarem cursos para a população, ofertar curso de ciência política, enfim, investirem na formação dos seus militantes, até porque só com o envolvimento da população, com a população estudando e conhecendo a política, é que a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, um avanço, uma melhoria no debate ideológico e no debate sobre o país. E para que surjam também novos líderes, novas cabeças pensantes, né, novas ideias e que a população tenha realmente mais opção para votar. Com certeza.
Vamos agora a um dos assuntos mais debatidos desde a tarde de ontem até o exato momento que estamos vivenciando aqui, 2h34. Vamos acompanhar os destaques na Câmara Municipal de Teresina, que entre os pontos debatidos na manhã desta quarta-feira lá no Parlamento da capital do estado do Piauí, está o fim do contrato entre a Prefeitura Municipal de Teresina e ONGs que gerem instrumentos de cultura tão importantes como o Balé da Cidade e como a Orquestra Sinfônica da capital. Vamos acompanhar a matéria sobre esse assunto. A Prefeitura anunciou o fim dos contratos com a ONG Balé da Cidade e com a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Teresina. A ideia é cancelar os repasses às instituições e gratificar diretamente os artistas por meio de bolsas. A Prefeitura tem um interesse maior ainda em poder ajudar cada vez mais aos artistas da nossa terra, cantores, atores, enfim, a todos. E o que ela está fazendo é fazendo com que tenha mais recursos, não só para melhorar, né, o ganho desses artistas, como para você ampliar o leque, né, beneficiar mais artistas aqui na nossa cidade, acabando com o intermediário. Parlamentares contestaram a mudança na forma de incentivo à cultura teresinense. Essas OS são entidades sérias. Esse modelo, certo, de gestão com relação à cultura é usado em quase todas as capitais brasileiras e eu não vejo o porquê desse evitar terceirizado, até porque nós temos os terceirizados da Prefeitura que são com empresas que inclusive visam lucro. No caso dessas OS, elas não visam lucro e prestam conta mensalmente à Prefeitura e aos órgãos de fiscalização. Vereadores do próprio partido do prefeito também se manifestaram contrários à suspensão dos contratos com os órgãos culturais. Isso é lastimável, do meu ponto de vista. Eu acho que isso tem que ser visto isso imediatamente, que seja revisto isso. A solicitação que eu fiz hoje ao excelente senhor prefeito, doutor Pessoa, que ele tome as rédeas em relação a isso, que vá ver o que está acontecendo em relação à suspensão desses contratos com o pessoal que faz a cultura do nosso município. Isso é inadmissível. Ô Eliezer, qual partido é Luiz Lobão? MDB. E o prefeito? Também do MDB. Parece que o vereador Luiz Lobão gosta sempre de estar na contramão dos assuntos, né? Nesse caso, ele realmente tomou partido pelos agentes do setor cultural, pelos artistas. Ele superou, ele foi além dessa questão partidária, ideológica, de alinhamento com o prefeito e tomou as dores aí daqueles que têm reivindicado esta ruptura abrupta, repentina da prefeitura com as instituições que promovem cultura. Como é que funciona o modelo atual? A prefeitura repassa valores para essas organizações não governamentais, associações, instituições que não visam lucro. Elas recebem, incentivam a cultura, pagam salários ali a artistas, se responsabilizam por eventos e fazem a devida prestação de contas, garantem até direitos trabalhistas, enfim. E o atual vice-prefeito e secretário de Finanças disse que quer acabar com esse modelo e implementar uma espécie de auxílio direto, bolsas diretamente aos artistas, sem a mediação das instituições, porque na interpretação do vice-prefeito essas instituições estariam ficando com a maior parte desses recursos. Enfim, então o centro do debate é esse, desvincular as organizações e tentar dar um apoio direto aos artistas, mas a forma como aconteceu assustou, aumentou essa polêmica. Deixa eu só corrigir aqui minha postura, particularmente não tenho nada contra o vereador Luiz Lobão, é uma pessoa, um gestor, um parlamentar de grande personalidade, sempre gosta de defender afinco os assuntos com os quais ele se identifica, mas não é de hoje, não sei vocês três que estão aqui com a gente no Política do Dia e a você que nos acompanha, que nós percebemos que Luiz Lobão nada contra a maré do MDB. Não é de hoje que ele realmente vem se manifestando contra diretrizes caras para o partido. Por isso que eu realmente destaquei essa postura de Luiz Lobão contra um projeto vindo do Palácio da Cidade. Estranha, e não é de hoje que ele mostra, Eliezer, um certo que está desafinado com o coro do MDB.
É verdade. Na pré-campanha do ano passado, especialmente, enfrentou algumas resistências internas no partido, teve o seu nome envolvido aí em algumas situações conflituosas, conseguiu superar, se reelegeu pelo partido, o seu partido elegeu o prefeito da capital, então, a princípio, esperávamos realmente um clima de harmonia maior, de consenso. Mas dizer que, recentemente, o vereador até vinha concordando e consensuado com pautas da prefeitura. Hoje é que exatamente nesse assunto da cultura ele se posicionou dessa forma. Mas é claro que ele tem direito de assumir a postura que bem entender, que a consciência, que as bases políticas dele, bem entender. Ele é, apesar de filiado ao MDB, é um parlamentar, é um cidadão livre que tem direito às suas opiniões. João Magalhães, Prefeitura Municipal de Teresina, querendo de certa forma, na minha análise, apagar toda e qualquer menção ou referência às gestões tucanas. As OS ganharam destaque na imprensa local aqui do estado do Piauí, particularmente em Teresina, na gestões passadas. Firmino Filho, Silvio Mendes. Olha, Lívia, sem dúvida nenhuma, fica duas mensagens muito claras nesse episódio que partiu principalmente, né, da vice-prefeitura e da Secretaria de Finanças, ambos os cargos ocupados aí pelo vice-prefeito Robert Rios. O primeiro é de que, de fato, a Robert Rios demonstra uma influência muito grande no resultado final da gestão da Prefeitura de Teresina. Essa decisão, ao que se comenta, partiu efetivamente de uma análise dele, ele que veio a público, inclusive, responder às críticas que ocorreram logo em seguida a essas decisões, portanto, é uma demonstração clara do poder e da influência de Robert Rios na gestão da Prefeitura de Teresina. A segunda questão é que a Prefeitura, a nova gestão fala, sem dúvida nenhuma, em um novo modelo a ser implantado, mas fica a impressão de que os serviços vão sofrer uma descontinuidade, afinal de contas, ele vinha sendo prestado de uma forma, o contrato foi rompido com as organizações sociais, com as ONGs, e agora, sem dúvida nenhuma, por estes dias, por exemplo, tanto os trabalhadores que atuavam neste segmento, quanto os estudantes que eram beneficiados por toda essa produção cultural, vão ficar desassistidos. Então, se a Prefeitura quer implantar um novo modelo, isso, sem dúvida nenhuma, deveria ter sido conversado com os parlamentares, com os artistas, com os trabalhadores, enfim, com toda a população, porque o que a gente tem agora, pelo menos para os próximos dias, são jovens desassistidos por esses programas e trabalhadores que ainda não sabem como vão ser integrados a esse novo modelo. Edna, é legítimo que a nova gestão queira realmente imprimir a sua personalidade, mas como é que você avalia essa informação para o nosso setor cultural tão abalado pela pandemia do novo coronavírus aqui no estado do Piauí? Com grande surpresa e lamentando. São 11 aqui, pelo que estão me mandando, entre Orquestra Sinfônica, Balé da Cidade, 16 de agosto, Orquestra Sanfônica, Seu Dominguinhos, Projeto Banda Escola, enfim, Teatro do Dirceu, Teatro do Boi, Céu das Artes, fora crianças e adolescentes, que não foram consultados, né? Diga-se de passagem, porque quando se vai fazer uma mudança como essa, creio eu que pelo menos os representantes da cultura, se não é obrigação, como eu ouvi algumas declarações, se não é obrigação de se chamar um presidente de conselho da cultura, se não é obrigação de se chamar algumas entidades, mas que se haja uma discussão. E por que se quer mudar? Há algum erro? O que aconteceu? Há algum desvio de recurso comprovado? Então, eu acho que se a Prefeitura quer colocar sua marca, quer fazer suas mudanças, a gente, quando chega numa gestão, quer se mostrar mesmo ali, mostrar seu serviço. Precisa mostrar serviço, né? Precisa, botar a sua marca, a gente entende isso. Agora, para mim, soa muito mal, como no caso dessas obras inacabadas, que o outro gestor vem e não quer dar continuidade, entendeu? Eu acho que para ter mudança tem que ter um motivo. Se você vai mudar, você tem que mostrar o motivo, tem que comprovar, no caso, se for alguma irregularidade. E se não dá, ou simplesmente se não está dando certo, você quer trocar. Eu acho que falta isso. Pelo que a gente se informou, o Cheivan vai apresentar
vai apresentar suas explicações ou vai falar na Câmara Municipal. E eu acho que os artistas que estão passando mensagens para a gente, realmente tristes, indignados ou apenas querendo maiores esclarecimentos, devem estar lá também, alguns dos seus representantes, e a gente vai poder até comentar mais sobre isso. Agora, realmente, eu estranho muito da forma com que está sendo feito. Não que a Prefeitura não tenha que mostrar a sua marca e querer suas mudanças, mas é a forma com que está sendo feito e o motivo real dessa mudança. Sinceramente, ainda não entendi. A Edna lembrou aí da manifestação que deve dar a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, aí por meio do seu presidente, Ivan Lima. O vereador Enzo Samuel, no calor do debate ali na Câmara Municipal, apresentou um requerimento para que a Câmara convoque de fato o presidente da Fundação Cultural para ir a plenário em uma audiência pública, prestar todos os esclarecimentos acerca desse processo. Aí um espaço aberto para todos os interessados no assunto acompanharem a discussão. Vamos só combinar uma coisa, a gestão Pessoa, doutor Pessoa, tem realmente quer ser marcada pelo cuidado com as pessoas, cuidado com a gente. Não é a forma não é o que se fala, é a forma como se fala. Não são as decisões que se tomam, é a forma como essas decisões são anunciadas, que de certa forma Edna, João e Eliezer trazem uma certa instabilidade emocional, financeira para as pessoas, para um grupo pequeno que seja. Talvez essa medida não traga prejuízos nem para 200 ou 300 pessoas, mas, de certa forma, traz uma instabilidade emocional e financeira a um grupo de teresinenses que já está tão rigorosamente abalada pela pandemia do novo coronavírus. Já tem isso. Não é o que se fala, é como se fala, não é o que se faz. É como se faz que realmente, de certa forma, pega um pouco mal em uma gestão que quer ficar marcada pelo cuidado de pessoas. Tem que melhorar nessa forma como falar com o povo, hein, Edna? É verdade, a comunicação, a comunicação é tudo, né? A comunicação, quando eu falo aí dos próprios gestores, não estou fazendo críticas à assessoria nem à secretaria, mas os próprios gestores, é a forma como você falou, o recado tem que ser dado. E outra coisa, estamos lidando com artes, independente, e com educação, arte é educação, é cultura, independente do número de pessoas que vão ser atingidas, é a base de tudo, né? Essas pessoas, elas vivem disso. Essas ONGs, se eu não me engano, todas essas entidades aí, ONGs que foram citadas, né? Já esse contrato é antigo, há muito tempo funciona dessa forma. Então, ou estava dando errado, qual é o resultado? Tudo tem que ser planejado, avaliado, né? Quando você chega numa casa, você tem que organizar mesmo, avaliar o que está bom, o que está ruim e mudar. Então, eu acho que é só por aí. E a gente tem que ter muito cuidado com a cultura, com a arte, com o patrimônio da gente, né? Então, é bem por aí. A crítica é mais nesse sentido, né? De se discutir antes de se tomar uma decisão. E, João, também estamos falando de uma gestão com um pouco mais ou com um pouco menos de 150 dias à frente do Palácio da Cidade. É preciso ter mais tempo, mais calma e mais discernimento ao tomar decisões. E, é claro, a equipe está apenas se ajustando. Nós acreditamos, pelo menos eu acredito, que em breve nós estaremos repercutindo mais zelo ao se anunciar medidas como essa, né, João? A casa está se organizando ainda. Sem dúvida nenhuma. Há a necessidade de que cada gestor implante o seu modelo de governo, seu modelo de gestão, e isso, até que ele acerte, né, todo o compasso, ele precisa fazer alguns ajustes de forma abrupta, mas sem dúvida nenhuma a comunicação e o cuidado, a forma sempre pedagógica, vamos dizer assim, de tratar com as lideranças políticas, de tratar com nesse caso específico com o segmento da cultura, ela é essencial. Não tenho dúvidas de que a gente deve ter aí nos próximos meses um avanço da Prefeitura neste sentido. A gente aguarda, né, que a gente aguarda que todo esse segmento da cultura seja beneficiado nas próximas semanas aí com a implantação desse novo modelo de contratação de prestação de serviço e que tanto os trabalhadores quanto os estudantes, quanto as pessoas beneficiadas com esses programas não sejam prejudicadas aí por muito tempo. João, obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde, Livre. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eliezer, boa tarde. Bom descanso. Até amanhã. Obrigado. Boa tarde aos colegas e telespectadores. Até amanhã. Edna Maciel, aquele abraço com distanciamento social. Que pena, né? Um abraço a todos. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Esse foi o nosso Política do Dia de hoje.